O final de semana foi de incêndios aqui em Maceió. E parece uma coisa, né? Quando começa 1, 2, 3, parece que é uma coisa impressionante. 2 barracos de madeira pegaram fogo no Vergel do Lago. Segundo a moradora, ela deixou uma vela acesa e teria ido dormir. E aí essa vela deve ter ou caído ou chegado até o final e acabou então causando todo esse incêndio. O William Tavares, nosso WT, foi até lá e mostra pra gente toda essa destruição feita pelo fogo. Vamos ver. 2 barracos pegaram fogo no começo da noite deste domingo, aqui na Avenida Senador Rui Palmeira, no Trapiche da Barra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Tudo teria começado por uma vela. Cheguei em casa, tinha energia, acendi uma vela. Aí eu realmente botei em cima da geladeira, mas estava muito cansada, deitei para esperar a luz chegar e caí no sono. Quando eu acordei, a situação já estava um fogo alto em cima da geladeira. Aí também a reação só foi correr, né? Sair logo. Aí começou a queimar tudo, os fios, destruição. A situação foi essa aí. A senhora, dona Sirlene, estava sozinha quando aconteceu esse problema? Estava sozinha. Estava só. Eu observei que a senhora cria alguns animais, eles se feriram? As minhas duas gatas adultas não, mas os filhotes, acho que sim, né? Que não estou vendo eles, sumiram. Nem o negócio que eu botava ele não tá ali, então acho que queimou. Quantos animais, minha amiga? E 5 filhotes. A gente entende a situação, realmente a dona Sirlene está muito abalada, já faz um tempão que a gente está conversando aqui com ela. A senhora mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui há 11 anos. No momento estou na espera da casa, né? Então, meus documentos também terá tudo de novo, porque queimou tudo. Os documentos acabaram de virar para resolver esse problema de cadastro de casa e agora é tudo atrás de novo, né? A outra casa que foi atingida tinha morador, dona Sirlene? Não tinha ninguém não. E a gente observa que os barracos eles são de madeira, então o fogo se espalha rapidamente, né? É verdade. Tudo era tudo de madeira, né? Totalmente de madeira. Então realmente pegou, foi muito rápido. Um negócio segundo. Quem chamou o corpo de bombeiros? Foi a senhora ou os vizinhos? Os vizinhos. Os vizinhos que não conseguiram. Meteram água, né? Pra tentar abaixar, mas não conseguiram não. A senhora chegou a se machucar? Não me machuquei não. Só pra gente finalizar aqui, dona Sirlene, a gente sabe que a senhora é uma trabalhadora, é uma pessoa que já mora aqui há muito tempo. A gente sabe também que perdeu o cartão, perdeu o celular. Mas se alguém puder ajudar a senhora aceita? Aceito, né? Não tem que aceitar nem roupa tem pra vestir. A roupa tudo que foi queimado, não sobrou nada. Não tem nem como se aproveitar ou dizer que alguma coisa se aproveita. Qual a chave Pix da senhora? 987-52-0934. Do Trapiche, William Tavares. Muito bem, o WT é uma pena, né? A dona Sirlene ainda estava em choque, emocionadíssima, né? E, enfim, desesperada, porque tudo que ela tinha, o fogo acabou consumindo. Ah, mas ela acendeu uma vela, e esses são os cuidados importantes que nós devemos ter sempre, né? Vela, panela no fogo e tal, ter muito cuidado, porque às vezes acaba cochilando, dormindo, cansado, porque a coitada trabalha, mora sozinha. Quem puder ajudar a dona Sirlene, ajude. Tá? Primeiro, para quem puder, de repente tem alguém que possa ajudá-la até para que ela possa retirar esses documentos mais rapidamente que ela vai precisar, porque em breve, se Deus quiser, ela consiga voltar a ter a sua casa, que ela tem direito, mas vai precisar de toda a documentação, né? Que ela vai ter que tirar tudo de novo, segunda via de tudo. E depois, para reconstruir, ela precisa reconstruir. O fogãozinho se perdeu, a geladeira acabou, as roupas dela. Quem tiver roupas femininas, por favor, aí, e que estiver ajudando e puder ajudar a dona Sirlene, tá? Então, ou valores, enfim, ou então ir até lá. Olha, onde é que fica o barraco da dona Sirlene? Aqui. Vem cá, olha, estou trazendo essas roupas aqui. São roupas até que dá para você usar, roupas que dá para usar. Eu não estou mais usando, estou aqui para você, tá? Não é roupa rasgada que não presta, não é descarte, tá? É doação. Se você puder fazer a doação para a dona Sirlene, a gente agradece. Um fogão que você comprou, um novo agora, tem um outro aí que você não sabe o que fazer com ele, faz a doação para que a dona Sirlene possa reconstruir a madeira, se você puder, até que ela possa conseguir. Ó, a cama, colchão, foi tudo embora, tudo. O Pix é esse aqui, ó, é o telefone da própria Sirlene, tá? 82, que é o código de área, 987520934. Tira uma foto agora aí, então, da telinha, para você poder ajudar a dona Sirlene. Quando você mandar o Pix, vai aparecer o nome aqui, é Sirlene Celestino dos Santos. É o nome dela.
Ajude do jeitinho que você puder, o pouquinho que você puder. Nós somarmos o pouquinho de cada um de nós, a gente vai conseguir com que a dona Sirlene possa se reerguer até que ela consiga ter a sua casinha digna, decente e tocar a vida para frente. Vamos fazer isso? Vamos juntos. Dona Sirlene, sozinha a senhora não está. Primeiro, Deus está com a senhora sempre, tá? Mas os anjos bons que sempre nos acompanham aqui no programa vão também te ajudar, tá bom? Muito bem. Deus quiser, vamos trazer essa notícia boa até o final da semana para que ela possa se reerguer novamente. E olha, ainda falando sobre essas questões aí do incêndio desses 2 barracos que foram destruídos pelo fogo no Vergel do Lago, aí no caso da dona Sirlene, a proprietária teria deixado essa vela acesa, não é? Como ela mesma disse, que chegou cansada, estava faltando energia, ela botou a velinha acesa ali para fazer as coisas, foi deitar na cama até que a luz voltasse e acabou então apagando, dormiu. E aí, quando acordou, já viu tudo em chamas. Eu vou trazer o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, para que ele possa explicar para a gente quais os cuidados que nós devemos ter para evitar acidentes com velas e outros mais, como esses que nós mostramos agora há pouco, né, Ivan? Exatamente, Wilson, é um perigo, né? Às vezes a pessoa acende a vela ali, como ela fez, vai dormir, está perto de algum material inflamável, como ela mesma morava num barraco ali, então é todo um perigo. Por isso a gente convidou aqui no Fique Alerta para conversar com a gente ao vivo o Major Holanda, que ele é comandante do Centro de Treinamento Operacional do Corpo de Bombeiros e também perito do Corpo de Bombeiros. Major, boa tarde. É um risco muito grande. A vela, ela é usada, né? Às vezes faltou energia, a pessoa precisa acender a vela, mas precisa ter cuidados ali na hora de acender. Sim, perfeito. A vela tem uma característica bem particular, que ela é um combustível que aparentemente é sólido, mas ela modifica o seu estado, transformando-se em líquido, que é a parafina líquida. Ela continua assim sendo um combustível e agora sim com a superfície de contato muito maior. Isso com o derretimento, quando não se conta com a questão do tombamento da vela. Muitas vezes as pessoas não têm essa atenção devida e por questões diversas colocam a vela, não dimensionam o local em volta da vela, como, por exemplo, papéis, a própria bancada da casa ou em cima de uma geladeira, que a geladeira tem diversos materiais combustíveis, como a borracha. Então vai dormir ou então sai, se ausenta de casa e termina acontecendo algumas intercorrências, como foi o caso. É óbvio que a gente não pode isolar outros fatores, como a educação da população, a questão social. Muitas das vezes uma casa não tem a devida iluminação e se faz valer da vela, mas pode sim fazer uso de alguns efeitos complementares, como se for necessário colocar a vela, deixar ela em um ambiente em que, olhando à sua volta, mesmo que ela tombe, ela não vai atingir um outro material inflamável. Uma dica muito simples e factível é colocar, por exemplo, um prato no mínimo do tamanho que absorva a queda da vela. Não adianta colocar num pires uma vela grande, porque quando tombar, a vela vai ficar para além do pires. E nessa base desse prato, obviamente, maior, você pode encher de água, e aí quando a vela tombar, a própria água vai apagar a vela. E sempre lembrando, vai fazer uso da vela por qualquer que seja a necessidade, evitar que ela fique sem monitoramento. Então, fazer a vela para sair de casa, deixar a vela para ir dormir é um perigo, até porque a combustão, o início, o princípio de incêndio vai acontecer e muitas das vezes não tem como remediar, principalmente em uma situação de vulnerabilidade, como foi o caso do barraco, que tem muito material combustível em volta. Então ali tem muita gente, só para recapitular aqui, tem muita gente que bota a vela num pires. Não é suficiente, tem que ser um prato mesmo grande que absorva ali essa queda da vela, que ela caia dentro desse prato. Exato, como eu falei, o interessante é evitar a utilização da vela, mas a gente sabe por diversas circunstâncias que a vela ela se faz valer, seja uma falta de energia, seja uma questão religiosa, nos santuários que é comum na nossa cultura. Do prato, do anteparo que ela vai ficar colocada menor que a própria vela. Como eu falei, se for um prato grande com água em volta, a vela tombando, a própria água vai apagá-la e não vai fazer com que ela se propague. Se for um pires e a vela for grande, é possível que a vela no tombamento ela seja projetada, inclusive como um trampolim, né, que é como se fosse uma gangorra o pires. Então ela vai ser projetada e pode vir atingir um local como uma cortina, um pedaço de madeira, uma quantidade de papel às vezes acumulada na casa, enfim, uma lixeira, e a quantidade de energia é muito, muito mais alta saindo daquele contexto de controle para, por exemplo, um sofá. O sofá libera energia absurdamente pela questão dos componentes que são construídos.
Ter cuidado. Mas já continua com a gente ao vivo aqui no Fique Alerta, porque a gente vai aproveitar a presença do senhor, que é perito do Corpo de Bombeiros, para chamar uma outra reportagem que foi feita ontem. Foram 3 incêndios que o Corpo de Bombeiros registrou de ontem para cá, e um deles foi no Vale. A repórter Maria Maciel acompanhou ontem a situação dos moradores, situação que eles dizem que é antiga, esse fogo em fiação ali, situação que estaria complicada já há algum tempo. Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Major Holanda. Pegando fogo aqui o poste. Nas imagens dá para ver o início do incêndio. A fiação do poste entre os blocos 4 e 7 do residencial Vale Bentes 2, no Benedito Bentes, pegou fogo na tarde deste domingo, deixando os moradores assustados. Estou com as pernas tremendo. Eu tomo remédio controlado, já é a segunda vez, moça. E eles têm que, e a Equatorial, eles têm que tomar providência, porque tem mais algo para acontecer. Estamos já na faixa vermelha, eles estão esperando o quê? Faixa vermelha de sangue, de alguém morrer, porque aqui está perigoso demais. Eles vieram reforçar o poste ainda está ali, ó, para cair. É muito cabo de fio de extensão forte, né? E o nosso medo é este, a gente quer essa providência. O Tiago estava em casa e ouviu o estouro antes do incêndio começar. Deu início dando alguns estralos, né? Na parte da fiação, e teve alguns meninos aqui que gostam de brincar nessa parte da tarde, começaram a gritar: olha o fogo, olha o fogo. Quando deu início numa chama bem maior, aí a gente acionou um alarme de incêndio, alguns moradores, a gente dando preferência àqueles moradores que têm deficiência, que moram na parte do térreo, né? E em seguida dando início para ir para um local mais assim adequado, né, para não correr nenhum tipo de risco. Os fios e cabos derretidos ficaram espalhados pelo chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas após a Equatorial fazer o desligamento da energia elétrica. Há 2 semanas, a nossa reportagem esteve nesse mesmo local, no Vale Bentes 2, a pedido dos moradores. A reclamação é de que alguns postes estavam inclinados, né? Os moradores estavam com medo de que toda essa fiação, né, muitos fios, o poste não pudesse suportar e viesse a cair. Ninguém imaginava que o pior pudesse acontecer, como esse fogo nos cabos deste domingo. Segundo os moradores, os postes no residencial foram trocados há cerca de 1 mês. Se antes eles já estavam preocupados com a situação, agora seu Roberto diz que o medo é ainda maior. Os postes ainda estão do mesmo jeito, estão tortos, os cabos estão repuxando esses postes. Quando você tem um único poste segurando 120 cabos, pode acontecer qualquer coisa. Então ele pode até ter cedido um pouco, de repente o fio encostado no outro, ter pego fogo. Mas está aí, gente, para todo mundo ver. Infelizmente, esse tipo de trabalho que a Equatorial está fazendo deveria ter sido o quê? Embutido. E não do jeito que está aí. Todos nós estamos correndo risco. A segurança em primeiro lugar, né? Quanto mais a gente ter e poder descansar em nossas residências, melhor ainda para cada um aqui. A gente volta a falar ao vivo com o Major Holanda, que é perito do Corpo de Bombeiros, agora para repercutir essa situação que a gente acabou de ver na reportagem da Maria Maciel. Major, a gente viu ali no Vale Bentes 2 que postes com muitos fios pendurados, o morador chega a relatar ali dezenas de fios no mesmo poste. É um risco muito grande? Já se sabe o que pode ter acontecido ali naquela situação? Então, eventualmente, sendo feita a perícia, tem mais ou menos uns 30 dias, que é o prazo estabelecido pelas nossas normas internas, para ser concluído o laudo, e aí pode chegar um indício e alguma norte sobre o que aconteceu ali. Mas o que a gente observa muito comum nessas situações nunca é um fato isolado. Nunca, quando acontece um incêndio, é um fato isolado. Muitas vezes as pessoas atribuem a nomenclatura fatalidade, mas fatalidade é aquilo que não pode ser evitado. Muitas vezes não é isso, né? Às vezes é porque as pessoas deixam uma sequência de vulnerabilidade e a ameaça ela vai se fazendo valer até que aconteça o sinistro. Em casos de fios de alta tensão ou de média ou baixa tensão, o que se vê muito são variáveis associadas a uma instalação inadequada, às vezes alterada por
um desvio de energia, como os famosos gatos. Às vezes a poda não é feita adequadamente em volta desse local e aí as árvores crescem, terminam fazendo com que os fios percam o seu isolamento natural, da distanciamento. Às vezes o excesso de vento também, a depender de como o fio foi colocado, a depender da quantidade de fios que tem, eles passam a se tocar e o desgaste natural pelos intempéries de temperatura, água, terminam desgastando o isolamento e alguns fios até, dependendo do nível de baixa ou alta tensão, eles sequer têm esses isolamentos, a própria extensão deles e disposição entre os postes faz esse isolamento, mas aí isso é rompido com alguma ventilação exacerbada, com alguma árvore que balance e faça um fio tocar no outro. Então são algumas variáveis que pode ter acontecido lá, como eu falei, a perícia pode se chegar nesse momento pontual do que aconteceu. Mas o que a gente observa muitas vezes é isso. As pessoas, muitos se aventuram a trabalhar nas redes de alta tensão com conhecimento mínimo de energia de baixa tensão, um eletricista local, às vezes não quer esperar pelo serviço público de qualidade, às vezes chegar a se fazer valer, e às vezes até a própria dinâmica social ali cobra isso, mas isso é uma aventura que pode gerar um efeito a curto prazo, que é um choque, a pessoa vinha faleceu, então a longo prazo que vai deixando vulnerabilidades e um momento não se sustenta, e foi o que aconteceu lá de forma generalizada, o incêndio aconteceu. Vocês têm registrado bastante incêndios em imóveis também nessa época do ano. Qual a percepção que vocês têm até agora sobre esses incêndios? Eu estava conversando antes da gente entrar ao vivo sobre umidade, sobre a quantidade de consumo também dentro desses imóveis. Exato. É muito comum nos momentos que a gente tem uma época mais chuvosa, existem algumas variáveis. Claro que a gente precisaria de um estudo mais robusto, com mais estatísticas para emitir uma posição definitiva, é isso. Mas empiricamente já se observa. Há uma reclusão maior da sociedade, a sociedade fica mais dentro no interior das suas residências, faz uso de maior quantidade de eletrodomésticos, seja o ar-condicionado no período noturno. Algumas pessoas e alguns locais ainda assim com a chuva demandam por ar-condicionado no período noturno. Quando não isso, chuveiros elétricos. E aí muitas vezes associados a um redimensionamento, um dimensionamento errado das fiações, às vezes até de alguns protetores como o disjuntor, que protege as fiações, às vezes não instalam um dispositivo diferencial, que é o DR, para proteger contra choque. Então, são a sequência de variáveis, como eu falei, que terminam combinando com uma eventualidade, com um incêndio. Mas o que a gente observa é isso, muitas pessoas terminam ficando mais tempo fazendo uso das suas residências, muitas também terminam descobrindo alguns fatores associados à pingueira, que aumenta a umidade na fiação, faz com que haja esses curtos-circuitos e terminam acontecendo esses incêndios que a gente vem observando. O morador ali de casa, principalmente, tem que ficar atento a essa umidade também na casa, porque isso também pode ser prejudicial à fiação elétrica. Exatamente. Tanto a parte de prevenção, então, num momento que todo o equipamento ele foi feito para ser utilizado sem nenhum arrumadinho que a gente costuma falar. Então, é muito comum. Por exemplo, recentemente a gente pegou uma perícia que era usualmente o morador ia lá, observava o ventilador parado e ele fazia o ventilador girar com a própria mão. E aí a hélice pegava o movimento e isso culminou com um incêndio. Não esse fato dele girar, mas exigir do equipamento algo que ele já estava dando sinais de falência. Então, se o seu equipamento não está funcionando adequadamente, é hora de parar, que isso pode desencadear um problema maior. Um ar-condicionado que está entupido, que começa a minar água, essa água pode dar retorno, pode tocar com a placa, pode ter fiação exposta, pode gerar um curto-circuito. Então, se o seu equipamento, de uma forma geral, não está funcionando adequadamente, é hora de fazer uma parada e chamar um profissional de qualidade. E ressaltando, havendo um eventual sinistro, não tendo condições mínimas de intervir com um equipamento de extinção, de um extintor, se acha do local, ligue imediatamente para o 193, que nossas equipes estarão de pronto emprego para atender o mais rápido possível. Major, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Major, que deu informações e esclarecimentos muito importantes. A questão da vela, né, que a gente viu no começo, o incêndio ali nos barracos no Vergel do Lago, que segundo a moradora foi provocado pela vela que ela deixou acesa, acabou cochilando. Então, na hora de acender uma vela
colocar num prato para que, se ela cair, ela não ultrapassar aquele limite, não tocar em outra coisa, não num pires, como geralmente as pessoas costumam colocar. A questão da fiação também, lá no Benedito Bentes, no Vale Bentes 2, muito fio junto. Isso acaba provocando o incêndio por uma série de fatores, como explicou o Major. E também cuidado na fiação elétrica dentro de casa. A umidade, né, aquelas goteiras, elas podem provocar um curto-circuito, e também a potência, a quantidade de equipamentos que você usa dentro de casa. Às vezes a fiação ela não suporta aquela quantidade de equipamentos que você tem dentro de casa. Uma fiação talvez antiga, aí você vai lá e bota um ar-condicionado. Isso pode provocar um incêndio, pode provocar um curto-circuito, como disse aqui o Major, esclarecendo muito bem nessa entrevista ao vivo aqui com a gente no Fique Alerta. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan, excelente, informações precisas e importantes. Pela primeira vez eu vi alguém explicando realmente detalhes do que é que realmente acontece nos postes, todo mundo tendo aquela dúvida, né? São conectores muitas vezes que não são colocados, isolamentos que não são feitos, e por conta disso criam-se os curtos-circuitos e acabam então tendo os incêndios nos fios outros lá e acabam então atingindo a rede elétrica, né? Importantíssimo, além de todas as dicas importantes. Obrigado, Ivan, agradeço ao Major Holanda também pela disponibilidade e pelas informações importantes. Olha, sobre a questão desses fios que nós falamos agora há pouco no Benedito Bentes, a Equatorial informou que enviou equipes técnicas até o local para os trabalhos de recomposição da rede elétrica danificada, e após uma análise técnica foi constatado que o incêndio teve início em uma fiação clandestina de telefonia que provocou um curto-circuito afetando a rede da distribuidora. A empresa também ressaltou que essa rede clandestina será suspensa até que o provedor responsável se regularize junto à concessionária de energia elétrica. Está dado então a explicação e a nota da Equatorial.